no meio das famílias. O Senhor pela lá, clamamos porque cremos. E a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você que pode, se ponha sobre seus pés. Estaremos fazendo menção da palavra. Já vai abrindo aí, capítulo 3 do Êxodo. Quando você procura, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar ministrando a santa palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Romildo, pastor Cláudio, pastor Jason. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Deus colocou um texto no meu coração, que eu tenho meditado nesses últimos 2 dias, capítulo 3 de Êxodo. A gente vai fazer menção de 5 versículos, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Êxodo, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim o texto da Bíblia: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, em outras traduções, que ia para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Versículo 5. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos ou as tuas sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Você se assenta glorificando ao nome de Deus, porque somente Ele é digno da honra, somente Ele é digno da glória, somente Ele é digno do louvor e da adoração. Meus amados irmãos, a vida de Moisés, ela é dividida em 3 fases, em 3 períodos, aonde cada um desses períodos tem uma duração de 40 anos, totalizando um total de 120 anos, que é o período de tempo que Moisés viveu. O primeiro período da vida de Moisés é o período em que Moisés ele vive no Egito. Para a gente ser mais preciso, Moisés vive no palácio, sendo chamado filho da filha de Faraó. O segundo período da vida de Moisés é o período em que Moisés vive na terra de Midian, apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. E o terceiro período da vida de Moisés é o período em que Moisés passa no deserto, guiando e direcionando o povo de Israel até a terra prometida, que era Canaã. E eu confesso aos irmãos que se a gente fosse falar sobre todos os 3 períodos da vida de Moisés, de forma detalhada e de maneira detalhada, a gente tomaria muito tempo e possivelmente o culto ia virar vigília. Então eu vou falar aqui só um pouco, algumas partes da vida de Moisés. Conforme a gente vai falando, a gente vai discorrendo, a gente vai destacando alguns pontos, dando ênfase a alguns pontos, e Deus vai falando com a gente, amém? Moisés, ele nasceu em um período de extrema dificuldade para o povo de Israel, ou melhor, como até então era chamado povo hebreu. Moisés nasce no período em que o povo está sendo feito cativo, sendo feito escravo pelo povo egípcio. Moisés nasce num período de cativeiro, e diferente dos outros cativeiros mencionados na Bíblia, como por exemplo o cativeiro babilônico, onde Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invade Jerusalém, leva o povo à força para a terra da Babilônia para servir. Aqui no cativeiro egípcio, o povo não é levado à força, o povo não é arrancado à força. Na verdade, o povo entra no Egito através de José, aquele José que
que é mencionado lá no livro do Gênesis, que de escravo se torna governador no Egito. Eu acredito que você conhece essa história. José, quando se torna governador no Egito, ele leva consigo, ou ele chama para habitar, para morar no Egito, cerca de 70 almas, ou de 70 pessoas. Entre elas estava seu pai, seus irmãos e alguns servos. 70 pessoas passam a viver, 70 pessoas passam a morar no Egito. Só que o tempo, gente, é uma coisa que não para. E conforme o tempo se passa, o que o texto diz no capítulo 1 do livro do Êxodo é que aquela geração morre. José morre. Aquele faraó da época de José morre. O pai de José morre. Os irmãos de José morrem. Toda aquela geração morre. E conforme o tempo vai passando, aqueles que entraram e eram apenas 70, eram apenas alguns, agora cresce e se torna uma multidão. E nesse tempo em que o povo está crescendo, o que o escritor do Êxodo diz é que se levanta um novo faraó, ou um novo rei no Egito. E esse novo rei que se levanta no Egito, ele não conhecera a José, ou não conhecera os feitos de José. E alguns comentaristas dizem, e eu preciso concordar, que era impossível esse faraó não conhecer os feitos de José. Era impossível, gente, porque o povo egípcio era um povo organizado. E por causa da organização do povo egípcio, o povo egípcio tinha costume de escrever tudo aquilo que acontecia, justamente para que não caísse no esquecimento. E o que os comentaristas eles dizem é que o que está acontecendo aqui é que esse faraó não está querendo reconhecer José, ou reconhecer os feitos de José. A visão do faraó é uma: primeiro, José não é egípcio, e segundo, José está morto. Faraó não leva em conta que se o Egito é o que é por causa dos feitos de José. Faraó não leva em conta que se o Egito tem o poder que tem, é por causa dos feitos de José. Faraó não leva em conta que se ele está aonde ele está, é por causa dos feitos de José. Faraó simplesmente está olhando e está seguindo numa linha de raciocínio. Qual é a linha? Não está mais vivo, não está mais junto, não está mais do lado, não está mais aqui, então não tem porquê dar moral para algo que ele fez lá no passado. E seguindo nessa linha de raciocínio, Faraó agora vai começar a observar o povo hebreu. Observando o povo hebreu, Faraó percebe: o povo é forte e o povo está em constante crescimento. Quando o Faraó percebe que o povo é forte e o povo está crescendo, o que Faraó vai fazer agora? Faraó vai bolar uma estratégia com o propósito de enfraquecer o povo e parar o crescimento do mesmo. E qual é a estratégia? A estratégia é afligir o povo e torná-los escravos, torná-los cativos dentro do Egito. E assim acontece. O povo que outrora era um povo livre, um povo que outrora tinha liberdade, agora está cativo, agora está escravo dentro da terra do Egito. O povo está sendo escravizado, só que tem um porém que entra na história. No capítulo 1 do Êxodo, no versículo de número 12, o que o texto diz é que quanto mais os afligiam, tanto mais cresciam e tanto mais se multiplicavam. Isso aqui me chama muita atenção, gente. Por quê? Porque o cenário que o povo está vivendo é um cenário de um improvável crescimento. Um cenário que o povo está vivendo é um cenário que na ótica humana não dá para crescer. O cenário que o povo está vivendo é um cenário que na ótica humana não dá para se multiplicar. Mas ainda assim o povo está crescendo. Ainda assim o povo está se multiplicando. Eu fui buscar na Bíblia o porquê que o povo cresce mesmo em tempo de crise, o porquê que o povo se multiplica mesmo em tempo de crise. E olhando a Bíblia, eu encontrei no capítulo de número 12 do livro de Gênesis um firmamento de uma das 8 principais alianças que a Bíblia menciona, que é a aliança conhecida pelo nome de aliança abraâmica, aliança fundada entre Deus e entre Abrão, que posteriormente fora lhe acrescentada às nações e passar a ser conhecido como Abraão. Quando Deus faz uma aliança
com Abraão. Deus entrega para Abraão 7 benefícios ou 7 promessas. No versículo de número 2 do capítulo de número 12, Deus entrega para Abraão a primeira promessa. E qual é a primeira promessa? Farei de ti uma grande nação. Essa promessa que Deus faz a Abraão está ligada ao crescimento. Essa promessa que Deus faz a Abraão está ligada à multiplicação. E o povo hebreu que está cativo no Egito é descendente de Abraão. Logo, se tornam descendentes da promessa que foi feita a Abraão. E é por causa da promessa de crescimento que o povo está crescendo num tempo de crise. É por causa da promessa de crescimento que o povo está se multiplicando no tempo de crise. Porque quando Deus libera uma promessa, não importa o período, não importa a fase, não importa o tempo, a promessa que Ele liberou se cumpre. No período de crise o povo está crescendo. No período de crise o povo está se multiplicando. E os egípcios começam a observar o povo e percebem como é que o povo está crescendo no meio da crise. Eles começam a ficar confusos. Eles começam a ficar perturbados, porque eles não conseguem entender como é que o povo cresce num tempo de crise. Eles não conseguem entender como é que o povo se multiplica em tempo de crise. Eu já quero abrir um parêntese aqui, gente, para liberar algo aqui para você. E o que é, Gabriel? Se prepare, porque muita gente vai se confundir quando chegar o tempo de Deus cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Se prepare, porque muita gente vai ficar confusa quando chegar a hora de Deus fazer o que Ele falou. Se prepare, porque muita gente vai olhar e não vai entender como é que está crescendo na crise. Muita gente vai olhar e não vai entender como é que está se multiplicando na crise. Se prepare, que vai chegar um tempo em que as pessoas vão ficar confusas e vão pensar: como é que está de carro novo se a porta está fechada? Se prepare, porque vai chegar um tempo onde as pessoas vão se confundir pensando: como é que está viajando para fora do país se a porta está fechada? Se prepare, porque vai chegar um tempo em que Deus vai confundir todo mundo e vai dizer: como é que está fazendo faculdade se não tem dinheiro para pagar? Se prepare, porque quando chegar o tempo de Deus cumprir a promessa, de Deus fazer aquilo que Ele falou que ia fazer, muita gente vai se confundir com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E é nesse tempo de crise, é nesse período de crise, é nessa época de crise que Moisés nasce, gente. Eu vou correr aqui porque eu quero chegar no capítulo de número 3. Moisés, ele nasce. A mãe de Moisés, Joquebede, pega Moisés, observa que Moisés é formoso. E segundo um historiador do primeiro século chamado Flávio Joséfo, quando a mãe pega o menino, a mãe percebe que existe uma obra divina na vida de Moisés. Ela percebe que existe uma obra de Deus na vida de Moisés e ela decide esconder Moisés. Ela esconde Moisés durante um período de 3 meses. Passados esses 3 meses, ela percebe que não pode mais, que não consegue mais esconder o menino. Ela faz uma arca com junco, ela betuma a arca e coloca a arca posicionada em um local estratégico, justamente para que a filha de Faraó o achasse. A filha de Faraó, quando vai se banhar, desce ao Nilo, acha o menino, pega o menino e ela vai simpatizar. Ela também percebe: o garoto é formoso, e ela vai decidir adotá-lo como filho. É nesse momento que ela põe o nome de um menino de Moisés, tirado das águas. O menino, gente, passa a ser conhecido como filho da filha de Faraó, porque quando Deus quer, Deus faz desse jeito. Deus pega alguém que está prestes a morrer e coloca num lugar de honra para ser exaltado. Deus pega Moisés, gente, Deus coloca Moisés na mão dela. Moisés cresce dentro do palácio, sendo instruído com a sabedoria do palácio, sendo instruído com o conhecimento do palácio. Moisés cresce com uma posição de príncipe dentro do palácio. Só que o tempo, ele vai passando, e quando Moisés bate uma idade de 40 anos, Moisés põe um propósito no coração de descer para visitar o povo hebreu, porque Moisés, embora estivesse no palácio,
fácil. Moisés sabia que ele era hebreu, Moisés sabia quem era o seu povo, Moisés sabia quem era o seu sangue. Moisés desce até aonde os seus irmãos hebreus estão. Quando ele chega lá, ele observa um egípcio batendo em um hebreu. Quando ele percebe essa situação, o que é que Moisés faz? Moisés ataca o egípcio e acaba matando o egípcio. A notícia da morte do egípcio se espalha. Quando a notícia da morte do egípcio ela se espalha, o que vai acontecer? Moisés foge e vai até a terra de Midian. Na terra de Midian acontecem alguns acontecimentos, e durante esses acontecimentos Moisés conhece um homem chamado Jetro, que era sacerdote em Midian. Ele conhece Jetro, e agora Jetro dá para ele uma de suas filhas, e Moisés passa a viver em Midian, apacentando as ovelhas de Jetro. E aqui a gente entra no capítulo 3. O capítulo de número 3 é o final do segundo período da vida de Moisés. Ou seja, no capítulo de número 3, Moisés tem 80 anos de idade. E se a gente parar para olhar a vida de Moisés durante esses 80 anos, a gente vê, pastor Jason, que em nenhum momento nesses 80 anos Deus fala com Moisés. Em nenhum momento nesses 80 anos Deus se comunica com Moisés. Em nenhum momento desses 80 anos existe uma manifestação divina de forma visível a Moisés. Não existe. Durante 80 anos existe um silêncio de Deus na vida de Moisés. Só que se a gente parar para olhar a vida de Moisés nesses 80 anos, a gente percebe uma coisa: Deus não fala, mas Deus livra. Deus não fala, mas Deus protege. Deus não fala, mas Deus guarda. Deus não fala, mas Deus direciona. E por que isso, Gabriel? Porque o silêncio de Deus não é sinal da ausência dele. O nosso maior problema é achar que o fato de Deus não estar falando significa que Ele não está presente. Só que tem horas na nossa vida que Deus não vai falar. Tem horas na nossa vida que Deus não vai se comunicar. Tem horas na nossa vida que a gente não vai ver uma manifestação divina de Deus. Tem hora na nossa vida, gente, que Deus não vai levantar a irmã com o dom de revelação para revelar o que aconteceu ou o que vai acontecer. Tem períodos na nossa vida que Deus não vai levantar o irmão com o dom de profecia para profetizar. Tem períodos na nossa vida que a gente não vai ver anjo subir, não vai ver anjo descer. Tem períodos na nossa vida que o céu vai se calar, que Deus vai estar em silêncio, e que a gente de repente pode até olhar e pensar: Deus me abandonou. Mas entenda que o silêncio de Deus não é sinal da ausência dele. Ele não está falando, mas continua trabalhando. Ele não está se comunicando, mas continua atrapalhando. Ele pode não se manifestar, mas continua atrapalhando. É como diz um louvor que a gente canta por aí: no silêncio Deus trabalha por você. É no silêncio que Ele entra na tua casa, é no silêncio que Ele entra na tua vida, é no silêncio que Ele entra na tua família, é no silêncio que Ele cura, é no silêncio que Ele liberta, é no silêncio que Ele salva. Ele pode até não falar, mas Ele está aí. Deus quebra o silêncio no capítulo de número 3. E o capítulo de número 3 inicia dizendo assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Repita comigo: chama de fogo. Muita pouca voz para o tanto de pessoa que está aqui. Diga de novo: chama de fogo. No meio de uma sarça. Diga: sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. A gente percebe que a gente tem dois elementos aqui: o primeiro elemento, o fogo, e o segundo elemento, a sarça. Tanto o fogo quanto a sarça são dois elementos comuns. O fogo, gente, não tem nada especial. A sarça não tem nada especial. O fogo e a sarça é comum. E o que está acontecendo aqui? A sarça está pegando fogo. E até sarça pegar fogo é comum, gente. É comum naquela região que Moisés vivia, porque a região era uma região desértica. E quem sabe um pouco de deserto sabe que no período da tarde o deserto faz um calor escaldante. E a sarça era uma árvore, era uma planta que era seca. E por isso de tarde, normalmente quando o calor batia no ápice, a sarça ela entrava em combustão e pegava fogo. Então era normal pegar fogo.
Só que o que não é normal aqui, gente, é o que o versículo de número 2 termina falando. O quê? E a sarça não se consumia. Gente, isso aqui mexe comigo, porque eu estava meditando hoje de tarde nesse texto, e Deus falou algo no meu coração. Porque quando eu olho para isso, eu percebo que Deus está pegando fogo comum, está pegando a sarça comum, está fazendo uma sarça pegar fogo comum, mas através daquilo que é comum, Deus está fazendo algo incomum, que é a sarça pegar fogo e não se consumir. Deus está pegando fogo que é natural, a sarça que é natural, e através do que é natural está fazendo sobrenatural. Deus está pegando, gente, aquilo que é normal, e através daquilo que é normal, Deus está fazendo algo anormal, porque Deus precisa de coisas incomuns para fazer coisas incomuns, não. Deus não precisa de coisas sobrenaturais para fazer coisas sobrenaturais, não. Deus não precisa de coisas anormais para fazer coisas anormais. Deus pega o comum e faz através do comum. Deus pega o natural e faz através do natural. Deus pega o normal e faz através do normal. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias é aquele homem que representa os profetas. Elias é aquele que orou e o céu fechou. Elias é aquele que orou e o fogo caiu. Elias é aquele que profetizou que não faltaria azeite na botija, não faltaria farinha na panela. Elias é aquele que orou e morto ressuscitou. Elias é o profeta. Só que Tiago diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Você sabe o que Tiago está falando? Elias era homem como eu. O que Tiago está dizendo é: Elias era homem como o pastor Romildo, Elias era homem como o pastor Cláudio, Elias era homem como qualquer um que aqui está, mas ainda assim foi usado para fazer coisas extraordinárias. Entenda uma coisa, gente: você não precisa ser extraordinário para ser usado para fazer coisas extraordinárias. Você não precisa ser o melhor cantor. Você não precisa entender muito do dó, do ré, do mi, não. Você não precisa ser o melhor pregador. Você não precisa ter o melhor ensino teológico. Eu não estou pregando contra a ignorância, tá, gente? Porque eu amo a teologia. Mas você não precisa, não. Você não precisa ser anormal. Você não precisa ser incomum. Você não precisa ser sobrenatural. Você não precisa ser extraordinário. Você pode ser simples, mas Deus te usa mesmo sendo simples. Você pode ser comum, mas Deus te usa mesmo sendo comum. Você pode ser normal, mas Deus te usa mesmo sendo normal. E Deus está dizendo para mim aqui nessa noite: eu vou levantar pessoas normais, eu vou levantar pessoas comuns, e vou fazer algo extraordinário, que vai marcar a história, que vai marcar Xerém, que vai marcar Mantiqueira, que vai marcar o país. Deus vai levantar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Deus está mandando eu repetir isso aqui. Deus não precisa de pessoas extraordinárias. Deus precisa de pessoas disponíveis. Você pode não ser o melhor cantor, mas se tiver disponível Ele usa. Você pode não ser o melhor pregador, mas se tiver disponível Ele usa. Você pode não ser o melhor pastor, mas se tiver disponível Ele usa. Você pode não ser o melhor, mas se tiver disponível. Deus precisa de pessoas disponíveis para fazer. Deus precisa de pessoas disponíveis para curar. Deus precisa de pessoas disponíveis para levantar. Deus precisa de pessoas disponíveis. Aí, gente, o texto diz, eu vou fechar aqui. O texto diz que Moisés, ele percebe que a sarça arde e a sarça não se consome. Isso aqui é questão de lógica, tá, gente? Se Moisés percebe que a sarça arde e não se consome, significa que Moisés está parado olhando.
Moisés está um tempo parado observando. E durante o tempo que Moisés está observando a sarça, Moisés está percebendo, não está se consumindo. Durante o período que Moisés está observando a sarça, Moisés está percebendo, não está se consumindo. O fogo não está consumindo a sarça. E isso chama a atenção de Moisés, o que vai fazer Moisés colocar um desejo de se aproximar da sarça. No momento que Deus percebe o desejo no coração de Moisés de se aproximar na sarça, Deus brada. E Deus brada dizendo, Moisés. Moisés responde, eis-me aqui, estou disponível. Aí Deus diz assim, tira a sandália de seus pés, porque a terra que tu pisa é santa. E existem muitas linhas de pensamento, gente, e de raciocínio do significado de tirar a sandália, mas eu sigo uma e acredito nela, porque era costume do povo antigo e até mesmo daquela região, de que toda vez que fosse entrar em um lugar sagrado, tirassem as sandálias, porque a ideia era, a sandália pisa em qualquer imundície, e se entrar com a sandália dentro do lugar sagrado, contamina o lugar sagrado. Então eles tiravam a sandália antes de entrar para dizer, estou me purificando. Então, gente, tanto que quando Deus termina a frase, Deus termina dizendo, Moisés, a terra que tu estás é terra, então está apontando para a santidade. Percebe que enquanto Moisés está parado olhando, Deus não fala. Enquanto Moisés está parado olhando, Deus não grita. Enquanto Moisés está parado olhando, Deus não brada. Mas é só Moisés colocar um desejo no coração e dizer, vou me aproximar, que Deus diz, você pode parar para olhar com a sandália, mas para se aproximar, tira. Porque, gente, isso aqui é cirúrgico, tá? Dói, mas cura. Eu até posso, gente, participar do culto com a sandália. Eu até posso, gente, entrar na igreja com a sandália. Eu até posso, gente, gritar glória a Deus com a sandália. E eu sei que a gente está na dispensação da graça, tá bom? Mas uma verdade precisa ser dito, isso é bíblico. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Você pode vir para o culto com a sandália, mas para se aproximar de Deus tem que tirar. Você pode dar glória a Deus com a sandália, mas para se aproximar de Deus tem que tirar. Você pode participar do culto, participar da ceia, você pode até ganhar oportunidade com a sandália, mas para se aproximar de Deus, tira a sandália. Eu vou encerrar minha participação orando, você pode ficar sentado. Eu não vou envergonhar ninguém dizendo, quem está com a sandália vem à frente. Você vai orar do seu lugar. De repente você está com a sandália nos seus pés, e Deus está dizendo, eu quero você próximo, mas para você se aproximar, você precisa tirar. Deus tem algo sobrenatural para você viver, mas enquanto ficar com a sandália, só vai olhar de longe. Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida, mas enquanto ficar na sandália, você vai continuar no mesmo lugar, parado no mesmo lugar, vai ser do culto para fora. Mas quando tu tirar a sandália, irmão, Moisés tira a sandália, o que acontece? Direciona o povo, de certa forma vira juiz. É o homem que, o que o texto diz é que não há e não houve profeta como. Moisés viveu coisas extraordinárias, porque tirou a sandália para se aproximar de Deus. Eu vou orar pela sua vida, porque de repente você não tem força para tirar a sandália, mas a oração vai te dar força hoje. Eu vou orar pela sua vida, que de repente você não tem força para largar esse pecado que está preso em você, mas você vai largar ele hoje pelo poder da oração. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Você começa orando aí, depois eu oro aqui. Gente, você começa, é oração, gente, oração em clamor. Clamor é grito em alta voz. Começa a orar aí, gente. Gabriel, mas eu não estou de sandália. Mas de repente o filho tá, o irmão tá, a vizinha tá. Você vai orar por ele também, porque através da tua oração, Deus toca nele, faz largar a sandália, faz largar o pecado, faz largar o álcool, faz largar o mundo. Deus, em nome de Jesus, Deus, eu oro por esta casa.
Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta igreja. Deus, em nome de Jesus, eu oro por este tempo, Senhor. E se porventura houver